Olá, meu nome é Keila Dutra, estou de volta para mais um vídeo do canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que a gente possa ter uma conexão, que a nossa conexão possa ser bem contagiante, que a gente possa aprender que o que sai de mim hoje, o que eu vim entregar hoje para você, que possa alimentar um pouco mais a tua alma, que possa tirar dúvidas, que possa trazer esclarecimento para você e que possa melhorar e agregar um pouquinho mais na sua vida. Bom, hoje o vídeo que eu quero trazer para você é como não se sentir rejeitado, como não se sentir abandonado. Feridas de rejeição e feridas de abandono. Hoje eu quero falar dessas duas feridas. Bom, são 5 feridas, né? Mas hoje eu quero falar de duas, depois eu falo das outras 3. Essas duas feridas, elas atrapalham demais na nossa vida, tá? Quando a gente não identifica. Depois que a gente identifica, aí a gente passa a fazer um trabalho de análise dos nossos comportamentos, sabe? E dos nossos sentimentos e começa a enxergar melhor o que é nosso e o que é do outro. Bom, você já se sentiu rejeitado num grupo ou dentro da própria família ou por alguém que você de repente nunca fez nada de mal, mas você sente que aquela pessoa ela não aceita você. Você sente que existe algo que faz com que você se sinta excluído, sabe? Você já gostou de alguém que de repente quando você viu que ia acontecer algo, aí de repente você sentiu que aquela pessoa sumiu, foi embora de repente, e você ficou sem entender o que estava acontecendo, sabe? E aí você ficou com aquela sensação, sabe, de abandono, aquela sensação estranha de que você não tem valor e que você é inferior e que você sempre tá, né, faltando algo em você. Então, você já também, por exemplo, quando alguém decidiu deixar você, acaba um relacionamento e a pessoa prefere dar um tempo, prefere sair e você fica desesperada. Ai meu Deus, eu não posso deixar aquela pessoa aí. Você fica louca, aí você faz coisas que você, para segurar aquela pessoa, assim, a qualquer custo, não interessa se ela tá falando mal, se ela tá jogando coisa na tua cara, se ela tá te tratando mal. O negócio é você segurar aquela pessoa, se não deixar ela ir, entendeu? Então, isso são características, sabe, sentidas por feridas emocionais, tá? E a ferida de rejeição e de abandono. Bom, o que acontece? Como é que são feitas essas feridas? Essas feridas, elas são geradas na gravidez da nossa mãe, ou por a nossa mãe mesmo, né, por situações ocorridas, ou pelo nosso pai, ou pelos nossos criadores, por pessoas que nos criaram. A de rejeição, ela é mais pela gravidez, né, pelos acontecimentos que a mãe passou, né, na gravidez. Às vezes aquela gravidez não foi esperada para aquele momento, ou aquela gravidez foi de um relacionamento muito conturbado, ou aquela criança não foi esperada, ou aquela mãe não podia naquele momento ter aquela criança, então a mãe sentiu. Não é? Todos os sentimentos, eles passam para a criança. Por isso que as pessoas falam, cuidado, né? Quando você está grávida, né? Cuidado, não se aborrece, né? Porque quando você começa a sentir tudo que você sente, você passa para a criança. Então a criança ela fica, porque naquele momento ela está sendo construída. Então é assim, é como um telefone, eu já falei sempre, né? Quando um telefone está em construção, eles são instalados aplicativos. Então é assim, quando um feto ele começa a ser gerado, então ele começa a ser
colocado aplicativos, sabe? Colocado na memória dele. A memória já existe dentro da criança. Então, quando ela vira um adulto, não é? Ela passa a ter sentimentos que ela não entende o porquê. Por exemplo, as feridas de rejeição. A ferida de rejeição, ela é aquela que a pessoa se sente é, com a necessidade de agradar, sabe? Ela tem uma necessidade muito grande de agradar o outro, ela tem uma necessidade muito grande de ser amada, ela tem uma necessidade muito grande de ser aceita. Então, o que que ela faz? Ela deixa de ser ela passa a usar personagens para que ela seja aceita. Então, na verdade, ela nunca consegue ser aceita, não é? Porque quando nós passamos a usar personagem, quando nós não somos quem realmente somos, a gente passa a perder um pouco da nossa essência. A gente perde a nossa essência, porque o segredo da essência é sermos realmente quem nós nascemos para ser. Quando a gente descobre quem a gente realmente é, quem a gente gosta de ser e a gente aceita, e a gente começa a trabalhar isso na gente, a gente começa a viver melhor, livre daquela necessidade de agradar, necessidade de ser aceita, porque a gente acaba entendendo que a gente pode se acolher. A gente pode se bastar. A gente entende que na vida existem vários sabores, várias cores. Não é porque eu amo a roupa pretinha e você não gosta, é que ela não é bonita. Não é porque eu adoro, eu costumo falar, o sorvete de morango e não quer dizer que o sorvete de chocolate não seja tão saboroso. Não é? Mas tudo é percepção, é aquilo que nós sentimos, sabe? Quando o outro age de alguma maneira e faz com que a gente sinta emoções que a gente acaba se sentindo rejeitado e abandonado. Então, a ferida de rejeição é aquilo, é a necessidade de ser aprovada, a necessidade de ser aceito, aquela busca pelo amor, aquela vontade de ser aceito pelo outro de qualquer maneira. Você chega numa escola, normalmente adolescentes têm isso, né? Depois eu quero trazer para vocês aqui as 12 camadas da personalidade, que isso vai ajudar bastante, porque quando a gente entende um pouco da nossa personalidade, a gente acaba enxergando melhor as nossas atitudes e a gente acaba melhorando, não é? Mas então e a ferida de abandono? A ferida de abandono, ela acontece quando a gente passa por alguns abandonos na vida, não é? Desde criança, da infância. E algumas pessoas nos deixam, ou às vezes até na gravidez também, não é? O pai foi embora, não é? Ou a mãe teve que deixar a criança para alguém criar, ou ela se sentiu assim. Não é no meu caso o que aconteceu. Eu tenho muitas feridas de abandono, mas hoje eu consigo enxergar isso, eu consigo viver com isso melhor, eu consigo identificar. Quando eu sinto algo, eu consigo ver que essas feridas são minhas, certo? Que eu preciso cuidar delas, não é? Então eu preciso parar de me vitimizar e olhar para o real da minha vida. Então, a ferida de abandono, ela surge quando às vezes você, por exemplo, no meu caso, o que acontecia, eu ia para a escola, minha mãe me levava para a escola e eu não queria ir de jeito nenhum, eu tive muita dificuldade e quando eu chegava lá, eu não conseguia me enturmar, não é? Eu não conseguia, sabe, me sentir pertencente àquele lugar e a minha mãe ia embora, eu ficava com aquela sensação de que eu tinha sido abandonada. Por mais que a minha mãe falasse, Keila, daqui a pouco eu volto para te buscar, eu vou ficar aqui fora te esperando. Eu lembro que eu tinha 6 anos de idade e naquela época era o CA, né, antes da primeira série antiga. Então eu ficava ali chorando o tempo inteiro, me sentindo sozinha, por mais que os professores vinham, tentavam me acolher, mas eu me sentia abandonada, eu me sentia sozinha. Isso não era uma verdade, sabe? Foi algo que foi criado e sentido por mim, certo? Então, ao decorrer da minha vida, eu fui crescendo, então fatos foram ocorrendo. Por exemplo, eu fui morar na casa de uma tia, não é? E que lá ela tinha uma sobrinha e
quando eu conheci a sobrinha dela, né, eu me apaixonei por ela. Ela me tratou tão bem, ela me fez eu me sentir tão amada, tão querida. E então eu esperava ela chegar do trabalho para eu almoçar, sabe? Então eu esperava que ela chegasse do trabalho, na hora de almoço para eu almoçar com ela, eu esperava ela chegar e quando ela chegava eu ficava muito feliz, eu me sentia muito feliz, mas ela teve que ir embora, não é? Porque as pessoas precisam ir. Mas como eu já tinha essa ferida, então eu sofria, porque eu não queria que ela fosse, não é? Por exemplo, relacionamentos, não é? Eu tive muita dificuldade de deixar com que o outro fosse embora, não é? Então a gente não quer soltar. Quando a gente tem uma ferida de abandono na gente, nós não queremos soltar, nós não queremos deixar o outro ir, nós não queremos aceitar a escolha do outro, nós não conseguimos enxergar o real, sabe? Que é, se o outro quer ir, a gente precisa deixar o outro ir. Do que adianta segurar uma pessoa que não quer ficar? Eu com uma cliente conversando e ela passou para mim uma situação da vida dela que ela conhecia um rapaz e ela gostou dele, sabe? Ela enxergou nele algumas características que ela queria numa pessoa, né? Num homem, numa figura masculina. Então ela gostou dele por causa daquilo que ele tinha, sabe? Algumas características que ela queria como homem para ela, mas não tinha as outras que precisavam ter, não é? Para que os dois ficassem juntos. Então, quando os dois se conheceram pessoalmente, ela sentiu que houve, assim, uma coisa estranha, não é? Ela não sentiu aquela conexão. Então, ela sentiu como se o rapaz não tivesse sendo recíproco com ela. E aí eu falei para ela, será que você sentiu realmente que o rapaz não estava sendo recíproco? Ou será que essa atitude que ele teve foi realmente real? Ou será que você se sentiu assim pelas feridas do abandono? Porque no caso, o pai dela trabalhava, né, viajando, então deixava ela sempre, ele vinha, visitava muito pouco e vivia mais viajando e ia embora. Então ela se sentia abandonada pelo pai. Então, num relacionamento, quando ela encontrava alguém que ela realmente queria, aquela pessoa, às vezes ela grudava e sentia aquela necessidade de segurar a pessoa, e às vezes ela nem era tudo assim que ela queria, mas por algumas características que ela encontrava, então ela queria segurar. E ela tentou segurar aquela pessoa e falava para mim, Keila, eu nem sei o que é que tá acontecendo, é porque ele nem tem tudo aquilo que eu gostaria que ele tivesse, mas foi horrível ter deixado, sabe, tá horrível, eu não tô, sabe, ela queria ficar de qualquer maneira, queria ligar, queria falar, eu falava, olha pra você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida, se o outro não quer ficar, deixe que o outro vá, sabe, nós temos que deixar ficar quem quer ficar. Então, foi muito difícil para ela, né? Então, aí teve uma época que ela falou assim para mim, Keila, eu não tô conseguindo, eu preciso ligar, eu preciso falar. Eu falei assim, bom, se você sentir muita necessidade, vai lá, liga, fala o que você tem vontade, mas entenda, não vá com aquela expectativa de que tudo pode ser maravilhoso, sabe? Vá sem expectativa e observa, porque se você se arrepender, você aprendeu, não é? Então você vai aprendendo, sabe? Conforme a vida vai trazendo para você as situações e conforme você identifica as feridas, não é? Então isso não quer dizer que isso vai ser, eu tenho isso, então é por isso. Já quando você já descobre, você entende que o problema já é com você. Então você precisa se enxergar e você precisa se resolver. Então você precisa ser acompanhada por alguém para poder fazer você enxergar isso, sabe? Para que você não fique segurando pessoas, sabe? Que não querem ficar. Isso não é só questão de amores, é questão de trabalhos também. Às vezes o trabalho nem tá bom, tá ruim, tá péssimo.
mas você tá ali segurando, achando que é a única coisa que você pode fazer. Você tem uma variedade, a vida é de infinitas possibilidades, mas você grudou naquilo ali. Por quê? Porque a ferida de abandono da infância tá gritando, a criança tá gritando. Quem grita é a criança, quem esperneia é a criança, quem quer segurar é a criança. Imagina, quando você tira um pirulito, um doce na mão de uma criança, o que ela faz? Ela grita, ela esperneia, ela chora. E o adulto, ele não faz isso. Então todos nós temos uma criança dentro de nós. Existe uma frase que diz, não julgue o adulto que ele é, sem conhecer a criança que ele foi. Então todos nós temos um porquê de sermos aquilo que a gente é. Então, mas quando a gente não tem o conhecimento disso, a gente sai por aí julgando. Porque o outro bebe demais, porque o outro fuma demais, porque o outro joga demais, porque o outro come demais, porque o outro transa demais. Então, a gente sai por aí julgando, mas a gente não compreende as faltas que esse adulto ficou. Então, é preciso fazer uma ressignificação da história, sabe? Novamente. Então, entenda, as feridas, elas existem em todo mundo, certo? Mas isso não é uma coisa para você segurar e para você dizer, eu tenho isso, é por causa disso que fulano faz isso comigo, é por causa disso que eu sinto isso. Não, isso é uma coisa, é algo para você enxergar melhor e começar a tomar atitude. Qual é o caminho da cura? O caminho da cura é você aceitar os fatos como eles são. É você olhar para você com mais carinho e entender que você pode ser vulnerável, você pode ser frágil, você pode sentir sentimentos e emoções e saber que aqueles sentimentos são seus e precisam ser resolvidos dentro de você, sabe? O outro não tem nada a ver, o outro não pode te afetar, a não ser que você fique ali alimentando aquilo, deixando e segurando aquele ferimento, segurando aquela insegurança. Normalmente, as pessoas que têm ferida de abandono, elas são muito inseguras. Tem medo de perder as pessoas. Ela não quer, ela veste uma carapuça o tempo inteiro para agradar, para entrar, para se sentir pertencente, porque ela se sente ausente de si mesmo. Então, o caminho da cura é você encontrar dentro de você tudo aquilo que você tem de melhor, ou agregar em você tudo aquilo que você pode melhorar a cada dia em você, com o autoconhecimento de si mesmo. Auto se conhecer é olhar para você e saber, sabe, dos seus defeitos, onde você erra, aonde é que dói, aonde é que machuca, quem é que ativou, como é que ativa uma ferida, quem ativou, o que você faz para não deixar essa ferida ser ativada, sabe? Então são todas essas coisas aí que faz com que você amadureça, se conheça, cresça e se sinta pertencente de si mesmo, se sinta dona de si. Você pode ser feliz primeiro consigo mesmo, sabe? E depois seja feliz com o outro. Porque quando você é feliz consigo, você consegue voltar para você. Nós não somos 100%, nós não ficamos 100% em nós mesmos o tempo inteiro. Tem horas que a gente sai da gente, sabe? E a gente esquece de quem a gente é. Mas a gente precisa voltar pra gente, olhar pra dentro e ver quem nós somos de verdade, sabe? E alimentar as características boas e fazer crescer e procurar fazer coisas que vão melhorar, ouvir coisas que vão melhorar a nossa vida. Andar com pessoas que levantam o nosso astral, sabe? Tem gente que nos puxa pra cima. Saber identificar e buscar esse tipo de pessoa e deixar ir quem quiser ir. Porque entender que a presença mais importante da sua vida é você com você mesmo. Porque você é o único que fica com você do início ao fim. Então eu termino esse vídeo deixando um grande beijo para você se você se conectou comigo. Curte, comenta, compartilha e vem! Se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.